Nuno Moreira estreia e traz expectativas gigantes para o Vasco. O técnico Fábio Carille revelou a verdadeira posição do jogador, que, com sua boa atuação e sua boa movimentação, ajudou a potencializar outros jogadores que não vinham tão bem no Vasco. A gente vai fazer uma análise da partida do Nuno Moreira e como o Vasco se comportou nesse novo esquema tático. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Depois dela, a gente vai falar muito de Nuno Moreira e das novas atuações do Gigante da Colina. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Já mando um abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já te convido a seguir, se inscrever, compartilhar bastante os nossos vídeos. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco teve uma boa atuação contra o Nova Iguaçu. Eu sei que vai vir um bocado de gente falando aqui nos comentários e pegou um time fraco, pegou um time abaixo. Mas vamos lembrar que há dias atrás o Vasco pegou times do mesmo nível, até pior do que o Nova Iguaçu, e não conseguiu jogar bola. O Vasco não conseguiu se impor. Era grande a reclamação, até eu mesmo fiz 2 vídeos falando sobre isso aqui, que o Vasco não tinha ofensividade. As dinâmicas ofensivas do Vasco elas não aconteciam. Era um problema que o Fábio Carille não tinha. E ontem um jogador foi responsável por mudar essa dinâmica ofensiva do Vasco. Óbvio que ainda um pouco sem ritmo, ainda um pouquinho sem entrosamento, que eu acho que vai melhorar com o tempo. Nuno Moreira, desde os primeiros minutos, já demonstrava que veio para mudar a dinâmica ofensiva do Vasco. O Carille o definiu como um meia, não como um ponta. Diz que ele vem como meia, um jogador ali, um meia-ponta, vamos dizer assim, e que trouxe ele para potencializar o Coutinho. Quem assistiu a live ontem que a gente falou sobre o Nuno Moreira, que eu falei aqui, olha, o Nuno Moreira veio para ser um facilitador do jogo para o Coutinho e para o Piton. E ele fez com que, com seus passes, com sua movimentação, não é um cara de driblar, é um cara que toca rápido, passa, abre espaços, busca o tempo todo dar uma dinâmica no meio de campo do Vasco e também pelo lado esquerdo. Fez aparecer mais o Piton, deu uma consistência para o Piton passar para o corredor. Fez também o Coutinho ter alguém para interagir, tocar bola e também potencializou o Paulinho, que inicia aquela jogada do gol do Ryan com toques curtos com o próprio Nuno Moreira, né? O Nuno toca para o Paulinho devolve, o Nuno deixa o Ryan na cara do gol. E o Nuno Moreira me chamou a atenção por causa disso. Não é um jogador de drible, não é um jogador que vai para cima na arrancada, mas é um jogador que tem bons passes, tem uma boa visão de jogo. E ele facilitou esse jogo do Vasco, deu mais dinâmica. O Vasco tinha uma dificuldade enorme quando chegava no campo adversário de trocar passes, de ter passes certeiros, desse passe que ele deu para o Ryan. E com a entrada do Nuno Moreira, isso facilitou, dialogou melhor com o Coutinho, que evoluiu também, a gente vai falar sobre o Coutinho daqui a pouco, mas eu gostei da estreia do Nuno Moreira. Ainda um pouquinho sem ritmo, logo no início do jogo ali já senti um pouquinho mais o calor, tudo mais, um pouco mais quente do que ele está acostumado, realmente acostumado, mas é um jogador que chega para poder fazer com que o Vasco, no decorrer da temporada, tenha alguém para dialogar com o Coutinho. E o próprio técnico Fábio Carille deixou claro isso. A opção pelo Nuno Moreira foi para deixar o Coutinho mais como um articulador. E aí, o Nuno Moreira ontem fez uma boa partida pelo Vasco, foi um cara que mostrou o seu melhor dentro de campo, mostrou que está buscando sim o seu espaço e que não sentiu a parte da adaptação, que era o principal problema que eu enxergava quando o Nuno Moreira chegou ao Vasco. Só para você ter uma ideia, ele teve 63 minutos dentro de campo, deu 2 passes para a finalização, criou uma chance clara de gol e acertou 88% dos passes. E também deu aí 100% dos dribles. E olha que não é o cara do drible. Fez a diferença, fez o Vasco melhorar o meio de campo e teve uma excelente estreia o nosso querido Nuno Moreira. E aí, vindo com essa estreia do Nuno Moreira, que foi boa, tem outro também que evoluiu. Para mim, uma das melhores partidas do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco. O jogador conseguiu, só para você ter uma ideia, os números do R10 Score, que é parceiro do Vasco. Felipe Coutinho teve 2 gols, né? Inclusive um belo gol. 2 finalizações, as 2 finalizações que ele deu foram no gol.
2 passes para finalização, acertou 57 dos 67 passes tentados, 85%, e 6 das 7 bolas longas certas, tendo 86%. Coutinho jogou da forma que a gente espera, um Coutinho mais dinâmico, um Coutinho que troca passes rápidos, um Coutinho que tenta fazer o Vasco evoluir, um Coutinho que busca aceleração, mas aí a parte física também pegou um pouquinho, mas um cara que busca sempre o gol. Isso para mim ficou claro. Um Coutinho que cada vez mais tenta buscar o gol. E é isso que o torcedor vascaíno quer, o protagonismo do Coutinho com a camisa do Vasco. Ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para ser o principal jogador do Vasco. E o Vasco precisa que o Coutinho dê o seu melhor. E para mim, nesse jogo contra o Nova Iguaçu, foi a melhor versão até aqui do Coutinho com a camisa do Vasco. Não só pelos gols, mas pela movimentação. O mapa de calor do Coutinho mostra muito isso, né? Um cara que tentou se movimentar o tempo todo, flutuou pelo meio de campo, buscou criar jogadas, buscou criar interações, que é o principal característica do Coutinho, desde quando o Coutinho chega ali no seu melhor momento na Inter de Milão, não na Inter de Milão, né? No Liverpool, tenta buscar isso, né? Coutinho e também passou muito pelo lado esquerdo, né? As atuações do Coutinho ontem foi muito pelo lado esquerdo, dialogou bastante com o Nuno Moreira, sendo um cara ontem que teve sua melhor partida com a camisa do Vasco. E aí eu falo sobre as dinâmicas ofensivas que eu falo sempre aqui com vocês. O time do Vasco, ele é muito espaçado. Estava muito espaçado no ataque. O time do Vasco faltava criatividade. E a entrada do Nuno Moreira deu isso. Do lado direito, ainda falta esse cara mais pensador. Mas o Carille deixou claro na sua entrevista coletiva que ele gosta de ter um lado mais de força e um lado mais pensador. O lado mais pensador do Vasco hoje é o lado esquerdo. No lado direito, ainda muito jogadas de linha de fundo, muito buscadas na base da força com o nosso querido Paulo Henrique. Mas ainda falta também esse lado direito trabalhar um pouco mais. O lado direito do Vasco ontem teve várias chances. Paulo Henrique chegou na área muito, mas tentou alguns lances errados. Eu acho que na ânsia de fazer o gol. Mas o lado direito do Vasco também precisa de ter um jogador aí que ajude mais, ter uma técnica. Mas como o Carille falou, gosta de ter mais um lado de força, o outro mais técnico, um outro mais pensador do que o lado direito. Enfim, acho que o Vasco vai evoluindo para o jogo contra o Flamengo. Óbvio que a gente vai pegar um adversário muito forte, um adversário que não vai ser tão reativo quanto foi o Nova Iguaçu. O Vasco dominou amplamente o Nova Iguaçu, mas é aquela, cara. Você que quer ganhar, você tem que ter a posse de bola. E o Vasco vai precisar ter muita posse de bola e evitar com que o Flamengo faça suas jogadas de esticões, que o Flamengo sabe fazer muito bem. Eu acho que o Felipe Luiz vai fazer muito isso, vai esperar o Vasco para poder pegar o Vasco no contra-ataque. Ele fez isso na Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Mineiro, entre outras partidas também. Acho que ele vai dar muito a posse do Vasco, e o Vasco tem que aproveitar essa posse com jogadores de qualidade, como o Coutinho, como o Nuno Moreira, que podem fazer o Vasco render um pouquinho mais. Então é isso, gente. Gostaram do jogo? Gostaram do Nuno Moreira? Deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu. Siga o Comentaléu em todas as redes sociais. Estamos lá dando notícias e análises para vocês. Valeu!